O que se espera de um líder? O que se espera de alguém que traz a palavra da verdade? O que se espera de alguém que acredita ser aquele que vem da parte de Deus para trazer uma orientação? O que se espera de alguém que quer nos ensinar a Bíblia? O que se quer ver na vida daqueles que estão numa posição de entregar a mensagem do Criador para os seres humanos, para o seu próximo? Estar numa posição de professor, de líder ou de mestre? O que se espera? Se espera que aquele que está à frente do rebanho, ou aquele que está trazendo a mensagem espiritual, seja no mínimo encontrado fiel à palavra, fiel aos irmãos, fiel a si mesmo e fiel, acima de tudo, ao Criador, fiel a Jesus, fiel ao Espírito Santo, fiel ao Pai. Quero trazer uma meditação para você que me ouve, que norteia ou destoa, talvez na cabeça de muitas pessoas. Mas eu quero falar de algo e que, principalmente, Deus, Ele é um Deus pessoal. Isso. Ele é um Deus que conhece a cada um de nós. Sabe que nós temos uma natureza humana cheias de defeitos. Mas o que Deus requer de cada um de nós é que nós sejamos encontrados fiel. Porém, quero trazer algo que acho muito importante, esta observação, é que Deus, ele trata com cada um de nós de uma forma peculiar. Por quê? Porque Deus conhece a história de cada ser humano. Às vezes nem você conhece de fato, verdadeiramente, a sua história, os juízos, as maldições, as realidades do teu DNA espiritual. Aí parece que eu estou falando difícil, né? DNA espiritual. Não. A palavra de Deus diz que Deus, ele visita até a terceira e quarta geração, visita as gerações. E os nossos pecados e as nossas vidas, como ela é vivida, vai gerar situações nas próximas gerações, de acordo com o bem e com o mal que nós produzimos. É verdade que quando aceitamos a Cristo, nós travamos as maldições. Mas é importante saber o que realmente você é. Mas nem sempre vai dar para você saber, na sua totalidade,
tudo que cerca a sua vida e as provações e o juízo de Deus. Por isso quero lembrar para você que nós temos uma história na Bíblia que fala de Jó. Jó não pecou diante da situação que ele estava vivendo. Jó estava sofrendo um dano na sua vida. Mas o dano que Jó estava sofrendo é porque ele estava sendo provado. Nós, seres humanos, todos nós, rico, pobre, pequeno, grande, gordo, magro, feio, bonito, o que for, somos seres humanos e nós todos. Não há um sequer que não vai passar pelo crivo da provação e o crivo do juízo. Há sofrimentos, há situações em que eu e você vamos passar na terra, porque são provações. Jesus passou pelas provações. O próprio Deus encarnado veio e passou por provações, por tentações. Eu e você, que somos seres humanos, ralés seres humanos, pecadores, você acha que isso não vai acontecer com a sua vida? Todos nós seremos provados, todos nós seremos tentados. Mas a palavra de Deus diz que Cristo em tudo foi aprovado, em tudo ele não pecou. Mas eu e você, simples mortais, com certeza iremos ser provados e seremos vencidos. Mas Deus olha para a minha vida e para a sua vida e deseja ver que eu e você sejamos encontrados fiéis. Isso é um processo, A provação que você passa e os juízos que você tem. Por que juízos? Muitos de nós viveremos cheios de juízos porque não nos arrependemos de nossos erros. Enquanto não arrependermos dos nossos juízos, estaremos cercados do ambiente de trevas. E aí eu estou falando do mundo espiritual, que vai ter acesso à sua vida e vai estar sempre condenando você. Você não vai encontrar forças alguma para poder vencer as condenações, porque você trabalha a sua vida debaixo de escravidão de pecado, de obediência comum à sua vida que traz juízo. Infelizmente, há muitos juízos que nós sofreremos porque nós não ainda abrimos os nossos olhos espirituais. O pior são aqueles que têm os olhos espirituais abertos e ainda vão continuar cometendo erros grosseiros diante do Criador. E esses são os infiéis. Não pode se requerer daquele que não é de Deus que seja fiel. Ele está nas trevas. Ele está em condenação. Ele está em juízo permanente. Mas Deus requer daqueles que um dia encontraram a revelação do Evangelho. Deus requer de cada um de nós que a nossa postura seja de fidelidade a Ele. Nunca seremos perfeitos, mas Deus deseja ver o desejo em nossos corações de obediência. A obediência é algo que tem que nortear as nossas vidas.
militar legitimamente, como diz em 2 Timóteo 2,5, eu e você que temos a palavra do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, ele nos pede, ele não exige, ele nos pede. Deus não exige nada de ninguém, mas Deus pede para aqueles que são dele viver o evangelho legítimo. E como sabemos o evangelho legítimo? Temos a sua palavra. E se não lermos a sua palavra, não entenderemos, não conheceremos o evangelho legítimo. E aqueles que não conhecem a palavra, ouvem a palavra pelos outros, e muitas vezes tortuosamente, pode defender um evangelho aguado, um evangelho que não é pleno, um evangelho que não é de Cristo. É misturado às vontades dos homens. A palavra de Cristo não muda. O sentido dela não muda. Os homens podem até querer mudar, mas a palavra sempre será igual. Jesus quer me ver e ver você fiel. Principalmente se você for um líder. Se você for um líder na casa do Senhor. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa representar Deus por onde você andar. Por isso você tem que ser encontrado fiel. Deus quer olhar para a minha vida e ver esta fidelidade, para que o juízo não me alcance. O juízo, geralmente, pessoas estão sofrendo porque estão debaixo de juízo, e o pior, debaixo de juízo, sabendo e conhecendo plenamente a palavra do Senhor. Eu estou passando por uma provação. E muitas vezes você não está passando por uma provação. Você está passando por um juízo de Deus para que você aprenda. Deus açoita aqueles que ele ama. O que é açoitar? O que você entende em açoitar? Deus bate. Deus bate com o interesse de matar, de destruir? Não. Deus faz a ferida para poder curá-la. Mas ele não quer, ele não é do desejo de Deus ficar batendo nos seus filhos. As surras que os filhos tomam dos seus pais é porque os pais precisam corrigir seus filhos. E Deus corrige também as nossas vidas quando andamos merecendo juízo. Quando nós vamos diante de um juiz, ele vai dar uma sentença. Por que um juiz vai dar uma sentença? Por que ele vai condenar uma pessoa que cometeu uma ação gravosa? Eu e você precisamos entender que estamos debaixo de uma lei de um pai que nos orienta, nos alerta todo dia. A sua palavra diz, como um alerta: não matarás, não adulterarás, não façais falsos testemunhos. Há muitas coisas que a palavra do Senhor nos pede para não fazer. E por que a palavra do Senhor nos pede? Porque nós, se fizermos, entraremos em juízo. Mas Deus é bom. Deus é bom. Claro que Deus é bom. Mas Deus é Pai. Deus é Mestre. Deus nos governa. E se Ele não governa a sua vida, certamente você atrairá juízo sobre a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, a vida dos seus bisnetos e tataranetos. Provação. Todos.
Não há um sequer que não serão provados. E no período em que você estiver sendo provado, procure entender que você tem que ter resistência para isso. Jó estava sendo provado e Deus permitiu que o inimigo da nossa alma tocasse em Jó. E Jó manteve fiel a Deus. Manteve fiel a Deus. Porque o mesmo Deus que abençoa, o Deus que te criou, o Deus que te deu o prazer da existência e que há tantas coisas maravilhosas, sabe muito bem o quanto nós precisamos demonstrar com a nossa maneira de viver diante dos homens, diante dos demônios e diante dos anjos de Deus, quem de fato nós somos. E às vezes você mesmo precisa saber quem você é. Porque muitos de nós parece que não cai a ficha. O filho pródigo, primeiro que o filho pródigo, na palavra do Senhor, ela é uma referência para mostrar quem todos nós somos. Nós somos aqueles que queremos sair de perto de Deus, da obediência ao Pai. E vamos aí para obedecer à vontade da nossa própria vida. E o que a gente encontra no caminho? A gente encontra aí todos os prazeres da vida. E esses prazeres da vida têm seus preços, têm as suas incomodações, têm os seus juízos. E ali o filho pródigo, quando termina o seu dinheiro, ele não volta para casa. Ele continua, porque ainda há orgulho nele. Mas quando ele vê que ele não tem nem o direito de comer, e ele vê que não tem mais jeito, a ficha cai. A ficha cai e ele lembra, na casa do meu pai, os meus empregados, os empregados de meu pai têm o que comer e o que vestir. Deus não deseja que a gente viva num juízo atrás de juízo, erro atrás de erro, a ponto desse juízo nos levar à boca rota, ao fundo do poço. Não. Não é isso que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. Para que a gente veja que a ficha tem que cair e que nós temos que voltar para Deus. Por isso, meus irmãos, meus amigos, não permita com que a sua vida atraia juízos de Deus. Você será provado durante toda a sua vida. E nessas provações e tentações, você precisa demonstrar que ama a Deus acima de todas as coisas. A maturidade precisa chegar mais rápido. Mas parece que para muitos, são tendenciosos a querer viver numa vida de adolescente. Ou pior, numa vida de criança, de infantil, apanhando o tempo todo, sendo provado e desaprovado. Tem uns que não querem ser aprovado mesmo. E aí dói. Dói muito. E alguns dizem que vem pela dor. Pela dor. A dor machuca. Por isso, pare e pense. Você precisa ser encontrado fiel a Deus. Fico por aqui. Que o Senhor te abençoe.